Olá, estamos começando mais um Na Fita do Tempo. Acho que eu falei alto, me empolguei. Acabei falando bem alto. Mas estamos começando mais um Na Fita do Tempo. Mais uma vez, pela terceira vez, já é um recorde. Já pode pedir música já. Estamos com o reverendo Marconi. O reverendo Marconi Carvalho é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, professor do FIT-REF, seminário também para o Seminário Presbiteriano de Brasília e do Seminário Martin Busser, no Chile. Nosso irmão é formado em Teologia pelo Seminário JMC e fez mestrado e doutorado em História na Universidade dos Andes, no Chile. E é uma figura já conhecida aqui do público, já esteve aqui outras vezes e esteve falando sobre a importância do Emilionar, sobre a obra do presbiterianismo no Maranhão, e hoje vai falar um pouco sobre a história das igrejas reformadas na América Latina. E pode, por favor, professor Marconi, fazer sua saudação ao nosso público e já puder, já fala um pouquinho sobre as igrejas reformadas. A gente, às vezes, quando fala em reformado, está falando de uma denominação, mas também está falando de uma tradição. Assim, a gente pode estar falando de uma. Falei, por exemplo, na igreja reformada holandesa, mas a gente pode estar também falando de uma tradição. Então, pode fazer um pouco essa distinção para a gente, por favor? Sua saudação e essa distinção. Reverendo Flávio Américo, uma satisfação novamente dialogar, conversar com você nesse canal que eu tenho apreciado bastante, já vi boa parte dos vídeos que constam no YouTube. E respondendo sua primeira provocação, quando a gente fala de calvinismo, especialmente aqui no Brasil, existe uma rápida associação com a igreja presbiteriana ou com o presbiterianismo de uma forma geral. Essa associação não é indevida ou errada, porém, a gente pode dizer que é incompleta, porque o calvinismo ou movimento reformado é uma tradição que tem outras vertentes, outros braços ou grupos, além do presbiterianismo. Sendo mais específico, a gente pode mencionar as igrejas reformadas europeias, como, por exemplo, o caso da França, da Suíça, da Holanda, da Hungria, da Alemanha, onde também, numa determinada região, houve ali a igreja reformada. Então, essa é uma vertente, aliás, a vertente mais conhecida na Europa continental. Uma outra vertente é justamente o valdismo ou a igreja valdense, na Itália. Então, além do presbiterianismo, a gente pode falar do calvinismo como sinônimo de igrejas reformadas europeias. A gente pode também mencionar a igreja valdense na Itália, que tem uma caminhada e um histórico bem particulares. E se a gente tiver um pouquinho de generosidade, a gente pode lembrar que existe um grupo dentro do mundo congregacional que se identifica como calvinista, e mesmo fora da tradição presbiteriana ou das igrejas reformadas europeias, ou do movimento valdense, e mesmo excetuando esses congregacionais calvinistas, a gente pode lembrar de alguns calvinistas famosos que pertenceram à igreja ou à tradição batista, Spurgeon, por exemplo, ao metodismo calvinista, como Martin Lloyd Jones, mas, para arrematar aqui a resposta, em rigor, as tradições ou vertentes do calvinismo são o presbiterianismo, que é a vertente mais conhecida no Brasil, as igrejas reformadas europeias, eu mencionei o país de várias delas, a igreja valdense na Itália e uma parte dos congregacionais, e talvez o caso mais emblemático ou famoso seja o de Jonathan Edwards.
Temos os anglicanos também, né? O J.I. Packer, por exemplo. Muito bem lembrado. A gente também tem, dentro do anglicanismo, alguns célebres nomes, como James Packer, como John Stott, que também se reconhecia, se via como parte da tradição reformada, e outros célebres anglicanos, né, que foram aderentes do calvinismo. E, professor, essas igrejas reformadas, elas têm início na Europa, né, na parte continental, vão para as Ilhas Britânicas, recebem nomes específicos também, mas qual a origem de toda essa tradição? A gente pode atrelar uma pessoa? Com certeza. Quando a gente estuda o protestantismo no contexto do século XVI, aliás, hoje seria mais preciso falar em protestantismos no plural. Quando a gente estuda o movimento protestante ou as diferentes expressões da reforma protestante, naturalmente a gente tem que mencionar Lutero e a Igreja Luterana. Um segundo movimento, do ponto de vista cronológico, é a chamada Reforma Suíça ou Reforma Helvética, normalmente identificada como o movimento reformado, cujo primeiro grande nome não é o de Calvino, é o de Zwinglio, na Suíça de fala alemã, mais exatamente em Zurique. Depois a gente tem no cantão francês, em Genebra, a figura de Farel e do próprio Calvino, que passou a ser o principal nome do movimento reformado. Então, o grande nome, o grande formulador, o grande pensador, o teólogo mais influente da chamada Reforma Suíça ou movimento reformado foi a figura de João Calvino. E ele teve seguidores de diferentes lugares da Europa. Obviamente, sendo francês, e Genebra, onde ele desenvolveu seu ministério, estando ali praticamente na fronteira da Suíça com a França, houve na própria França um número significativo de calvinistas, de huguenotes, como foram apelidados os seguidores de Calvino ou os reformados franceses. Na própria Suíça, na Holanda, na Hungria, na região do Palatinado, na Alemanha, ali, onde se elaborou, por exemplo, o Catecismo de Heidelberg. Então, essa é a primeira expressão do movimento reformado, é a reforma na Europa. Um dos aprendizes de Calvino, que inclusive esteve com ele por algum tempo em Genebra, foi o escocês John Knox. Quando John Knox regressa à sua terra natal, a Escócia, ali pelos idos de 1558, 1559, ele inicia ou lidera o movimento de reforma na Escócia, de tal maneira que vai se configurar o principal líder, ou o personagem mais famoso da reforma escocesa, onde o movimento reformado ganhou o nome de presbiterianismo, a partir de 1560. Então, na realidade, o presbiterianismo, a gente pode colocar nesses termos, reverendo Flávio, é a aplicação e adaptação da teologia de Calvino, da teologia ginebrina, ao contexto escocês. E das Ilhas Britânicas, porque o presbiterianismo foi uma força na Escócia e também foi uma força na Inglaterra, se constituindo uma vertente dentro do movimento puritano. Das Ilhas Britânicas, ele cruzou o Atlântico, chegou à Nova Inglaterra, aos Estados Unidos, e no século XIX, sobretudo, mas não exclusivamente através dos norte-americanos, o presbiterianismo foi levado para várias regiões do mundo, inclusive o Brasil. Legal. E a gente pode, então, nós temos igrejas na Hungria, igrejas ligadas ao movimento reformado, na Itália, na Suíça, na Alemanha, na Suíça, França, na Holanda, na França, na Escócia, na Inglaterra e ida para os Estados Unidos, avançando para outras regiões do mundo. Mas a gente pode perceber algumas semelhanças
e diferenças entre esses movimentos? Com certeza. Eu não quero aqui transmitir a ideia, a partir da explicação que eu vou dar, de supervalorização das diferenças, porque existem muitos pontos em comum. Existe a boa teologia reformada, existem aqueles valores próprios do calvinismo clássico que conectam a tradição presbiteriana à tradição das igrejas reformadas europeias. Contudo, não podemos perder de vista os nuances ou as diferenças. Eu vou elencar aqui, de maneira muito ligeira, 6 diferenças. Por exemplo, a diferença geográfico-cultural. As igrejas reformadas europeias, a gente poderia dizer que elas são poliglotas, porque a gente tem reformados na França, na Holanda, na Hungria, numa região da Alemanha, enquanto que o presbiterianismo ele é essencialmente de fala inglesa. Qual é a implicação disso para nós, por exemplo, no Brasil? A implicação é que a barreira linguística, ou o fato de termos as tradições reformadas na Europa continental em outras línguas que não sejam inglês, isso se constitui para nós uma barreira bibliográfica. Quantos de nós conseguem ler holandês? Quantos de nós conseguem se familiarizar com a história do calvinismo na Hungria, que no começo do século XX, há mais ou menos 110, 100 anos atrás, mais de 10% da população húngara professava a fé reformada? Quantos de nós pode se familiarizar com a rica história do calvinismo na própria França? Diferente do caso do presbiterianismo, que a gente herdou dos Estados Unidos e tem familiaridade com o inglês. Há uma diferença também, além da diferença mencionada, geográfico-cultural, de ordem confessional. Enquanto os símbolos de fé presbiterianos em nível mundial são os documentos de Westminster, isto é, os catecismos maior e menor e a confissão de fé, no caso das igrejas reformadas europeias, há uma variedade de documentos que não são os de Westminster. Por exemplo, na França, durante muito tempo, foi a confissão de fé de La Rochelle. Naquela região da Alemanha, o movimento reformado teve o catecismo de Heidelberg. Na tradição holandesa, as chamadas 3 formas da unidade, a confissão belga, a segunda confissão helvética, se a memória não me falha, e os cânones de Heidelberg também. Heidelberg também. Troquei aqui. Confissão belga, catecismo de Heidelberg e os cânones de Dort. Na Hungria, aí sim a gente tem a segunda confissão helvética. E os valdenses na Itália têm as suas confissões de fé. Essa é uma outra diferença, é uma diferença de ordem confessional quanto à confessionalidade, quanto à identidade doutrinária, porque como você e os nossos ouvintes sabem, cada documento doutrinário, ele se insere num contexto específico, num debate próprio da sua época, das suas circunstâncias, e ele vai ter aspectos que lhe são próprios. Uma outra diferença tem a ver com o aspecto litúrgico e arquitetônico. Normalmente, as igrejas presbiterianas têm uma liturgia muito influenciada pela tradição puritana. É uma liturgia mais objetiva, é uma liturgia mais simplória. Isso não quer dizer pobre, isso quer dizer uma liturgia mais objetiva, mais enxuta. Nas igrejas reformadas europeias, em geral, a gente vai encontrar, dependendo do caso, os 10 mandamentos, o decálogo, a oração do Pai Nosso, a recitação do credo apostólico. Então, a gente vai perceber, vamos aqui, para dar um exemplo mais concreto, na tradição reformada holandesa, várias igrejas da tradição reformada holandesa, e a gente tem que dimensionar que são várias. Teve um livro que a gente editou, eu e o Felipe Sabino, da Monergismo, e tem um holandês, o pastor Pedro Meyer, como a gente aportuguesou o nome dele no Brasil, que escreveu um capítulo panorâmico sobre o movimento reformado na Holanda. Ele elenca 9 denominações, 9 igrejas
reformadas holandesas do século XIX para cá. Então, voltando ao aspecto litúrgico, várias dessas igrejas reformadas holandesas utilizam como roteiro de pregação no culto a sequência do catecismo de Heidelberg o ano inteiro. Isso é uma novidade para muitos presbiterianos. Um outro aspecto, eu não vou me delongar aqui, tem a ver também com a própria arquitetura. Em várias igrejas reformadas europeias, a gente percebe um cuidado com a estética do templo, com a posição do órgão, com a posição da pia batismal, com a centralidade do púlpito. Você, se não me engano, colabora na Igreja Presbiteriana do Campo Belo, uma igreja que tem no seu passado aquela herança dos reformados suíços e uma igreja que tem também um templo com uma característica que é diferente da maioria dos templos presbiterianos. E aí a gente poderia também falar da forma de governo, e a principal diferença entre as igrejas reformadas europeias e o presbiterianismo é a seguinte, no âmbito da forma de governo, no que diz respeito a esse aspecto. No presbiterianismo, os concílios superiores, eles determinam e os conselhos locais acatam. Na tradição reformada europeia, a coisa não é bem assim. O conselho local tem mais poder que o sínodo, ou assembleia, ou presbitério. Inclusive, é muito comum nós encontrarmos pastores que não são membros do presbitério ou do sínodo, mas são membros da igreja local, na tradição reformada europeia, que é diferente nesse aspecto do presbiterianismo. Essas são algumas das diferenças entre as igrejas reformadas europeias e as igrejas presbiterianas. Quando eu trabalhei na igreja holandesa, eu era membro não do concílio, do sínodo, mas era membro da igreja local. E o conselho, a partir do Confissão Belga, ele é formado por presbíteros e diáconos e não só por presbíteros. Ou seja, você está dizendo que eu não menti aos nossos ouvintes, você está confirmando aquilo que eu acabei de relatar. Isso tem muitas implicações, reverendo, inclusive em uma das denominações reformadas holandesas, se o pastor cometer uma infração, se ele tiver que ser disciplinado, quem aplica a disciplina é o conselho local, são os presbíteros regentes. Isso é comunicado ao presbitério ou sínodo para ser ratificado, mas a autoridade reside no conselho local, que é o conselho que governa a igreja, a congregação onde o pastor é membro. Isso é muito diferente do presbiterianismo. Então, tem esses aspectos, esses nuances que nem sempre são lembrados ou considerados no contexto brasileiro, onde a principal expressão do calvinismo é o presbiterianismo. Legal. E, pastor, todas essas tradições acabaram tendo alguma representação na América Latina? Em diferentes níveis, sim. Obviamente, a principal expressão calvinista, que é a igreja presbiteriana, é a mais forte na América Latina. Está presente na maioria dos países. Em alguns casos, em algumas nações, nós encontramos a igreja reformada holandesa, eventualmente reformados de tradição holandesa que vieram não propriamente da Holanda, mas da África do Sul. Existe um grupo desse na Argentina, por exemplo. A gente também tem o caso da Guiana Francesa, que é uma extensão territorial da França, aqui na América do Sul, onde também tem a presença da Igreja Protestante Unida, que é o atual nome da Igreja Reformada na França, desde 2013, quando houve a fusão entre reformados e luteranos na França. A gente tem a Igreja Valdense no Uruguai, esse é um aspecto muito interessante de ser observado, porque em nível mundial existem 2 sínodos da Igreja Valdense. O sínodo da Itália, naquela região ali próxima de Turim, a região dos Alpes italianos, esse é o principal sínodo, é o mais antigo, e desde meados do século XIX, numa região que está 1h20, 1h30 de Montevidéu, capital do Uruguai, a gente tem ali a colônia valdense. Ali a gente tem um forte reduto da igreja valdense e existe o sínodo valdense uruguaio. Então, a gente, respondendo a sua pergunta, a gente tem a expressão presbiteriana em muitos países da América Latina,
Em alguns poucos, a gente tem a tradição reformada europeia, e a gente tem no Uruguai a Igreja Valdense. No caso dos congregacionais, não existe igreja congregacional em todos os países da América Latina. Por exemplo, eu fui pastor, eu tive a oportunidade de servir no Chile durante 7 anos, as pessoas não conhecem a igreja congregacional. Mas no Brasil existe, e alguns dos congregacionais brasileiros se reconhecem como calvinistas. Legal. E dentre essas igrejas, algumas, o irmão já mencionou uma, tem uma colônia valdense, algumas são igrejas de missão, ou aliás, igreja de imigração. O irmão poderia falar um pouco sobre essa questão, porque existem igrejas que são de missão, mas existem igrejas que são fruto de imigração. Pode falar um pouco para a gente? Com certeza. E o que é mais interessante em relação à tua pergunta, a questão que você coloca aqui na mesa, é que algumas que começaram como igrejas de imigração, ao longo do caminho se transformaram em igrejas de missão. Isso é muito interessante. Mas, em geral, a gente tem aqueles refúgios de etnicidade, aquelas igrejas que reúnem os europeus, ou nesse caso, nessa altura do campeonato, estamos em pleno século XXI, os descendentes europeus. Esse é o caso das igrejas reformadas holandesas na Argentina. Esse é o nome do grupo, Igrejas Reformadas Holandesas na Argentina. É uma igreja, até hoje, praticamente de imigração, ela nunca conseguiu romper esses limites étnicos. É o caso também da Igreja Valdense, aliás, esse é um drama, porque na medida em que as novas gerações vão surgindo, a igreja não vai se renovando, porque muitos dos filhos daqueles colonos que chegaram no Uruguai na segunda metade do século XIX, começo do século XX, eles vão se afastando da igreja, de tal maneira que hoje a frequência, o número de pessoas que frequenta a igreja valdense no Uruguai é muito reduzido. A gente tem também, em alguns lugares da América Central, algumas dessas igrejas que até hoje são igrejas que basicamente estão restritas ou se restringem aos descendentes europeus. No entanto, a gente também tem um caso muito interessante, que é o caso da Igreja Presbiteriana San Andrés, St. Andrews, na Argentina. O nome oficial da denominação, caso alguém busque depois para pesquisar, é Igreja Presbiteriana San Andrés. É uma igreja de origem escocesa. Os primeiros colonos escoceses chegaram na região de Buenos Aires em 1824, e durante praticamente 150 anos foi uma denominação focada, mantida, direcionada para os descendentes escoceses. Somente na década de 80 do século passado começaram a ser realizados cultos em língua espanhola, cultos em castelhano, ou seja, houve a preocupação, houve a percepção de que era necessário dialogar com a sociedade local, falar o idioma do país onde a denominação estava presente. Então, o caso da Igreja Presbiteriana San Andrés é interessante porque é uma igreja de origem escocesa, que durante toda a sua história, a maior parte da sua história, teve essa característica de ser uma igreja de colonos e descendentes de colonos, uma igreja de corte imigracionista, e que, mais recentemente, há mais ou menos 40 anos atrás, ela atentou para a evangelização, entendeu que ela não sobreviveria se estivesse focada nos descendentes e se abriu para a comunidade portenha, para a comunidade de Buenos Aires e para a comunidade argentina, porque ela também está presente em outras cidades. Agora, para fechar aqui a resposta, a maior parte das igrejas calvinistas na América Latina, elas não são igrejas de imigração ou não têm a sua origem associada a processos imigratórios. São igrejas de missão, integram ou constituem aquilo que a gente chama de protestantismo missionário, e o exemplo mais claro
é a própria Igreja Presbiteriana do Brasil, filha das missões presbiterianas estadunidenses. As igrejas holandesas no Brasil são duas as denominações, né, pelo menos as maiores. São as igrejas evangélicas reformadas no Brasil, que eu trabalhei, que é forte no Paraná, ainda tem um caráter bastante forte de uma igreja de imigração, e as igrejas reformadas, eu não sei se tem evangélicas no nome, mas as igrejas evangélicas reformadas do Brasil. A primeira é a segunda é do Brasil, que é fruto de uma missão de uma igreja americana-canadense e também holandesa, mas aí já tem ela é mais forte no Nordeste e já tem um caráter mais missionário. E eu tive a oportunidade de entrevistar, quando eu trabalhei na igreja holandesa, eu vou ver se eu coloco o link no YouTube, aqui na descrição, o reverendo Francisco Leonardo Schalkwijk, ou alguma coisa assim. Eu lembro que no holandês era mais ou menos assim a pronúncia que me ensinaram, sobre os desafios de uma igreja de missão, de imigração, os desafios evangelísticos para uma igreja de missão, de imigração, e foi uma entrevista muito boa, falando de um irmão que veio, né, para trabalhar nessas igrejas, acabou depois muito envolvido com a IPB, mas que trabalhou muito tempo incentivando a missão e a evangelização nas igrejas no Paraná. Ok, então, meu irmão, no contexto brasileiro, eu ia perguntar, nós temos as igrejas holandesas, acabei já falando um pouco dela, o contexto presbiteriano e nas suas divisões, batistas reformados, né, assim, com alguma tendência calvinista, mas o que a gente tem no contexto brasileiro? A gente tem um segmento pequeno dentro do mundo congregacional brasileiro, que existem 5 ou 6 denominações da família congregacional no Brasil. Alguns desses congregacionais também se reconhecem como reformados, como calvinistas. Então, para completar a salada, a gente teria aqui as denominações, no caso brasileiro, presbiterianas, IPB, IPI, conservadora, fundamentalista. A gente tem também os chamados batistas reformados, que são poucos quando a gente dimensiona o tamanho da família batista no Brasil, apesar de que alguns deles, como o Franklin Ferreira, o Jonas Madureira, têm muita visibilidade, o que às vezes gera uma ilusão de ótica, porque as pessoas podem pensar que o segmento reformado dentro do mundo batista é grande, quando na realidade não é bem assim, ainda que a gente não possa desprezar essa vertente, essa tendência, e como a gente mencionou há pouco, alguns congregacionais. E aí, só para apimentar a discussão, Flávio, aliás, não para apimentar, só para levantar uma bola aí, para que depois você considere a oportunidade de convidar alguém para falar sobre o tema, já existem aqueles que se definem como pentecostais reformados. Esse é o título do livro dos Macalister, Walter e John Macalister, que publicaram o livro O Pentecostal Reformado pela editora Vida Nova. Nós temos os holandeses também, nós temos claro. os suíços, acho que não existem mais, tinha a igreja suíça, mas eu acho que não existe mais. Também tem talvez uma igreja húngara, em São Paulo, tem uma igreja húngara. E o presbiterianismo que nós temos no Brasil, além do presbiterianismo fruto de missão americana e acabou se nacionalizando, nós temos os presbiterianismos orientais, né? Também sim. Os presbiterianos coreanos, Taiwan. Da Coreia, não é? A Coreia do Sul, principalmente, naturalmente. Eu acho que eu vi uma presbiteriana chinesa também já. Exatamente. Às vezes, também conhecida como Igreja Presbiteriana de Formosa, fazendo uma alusão à principal ilha lá de Taiwan, não é? Que praticamente é considerado China, e tem uma relação belicosa, né? Taiwan com a China e tal, mas é a Igreja Presbiteriana de Formosa, que
é uma igreja presbiteriana chinesa que também faz parte da tradição calvinista e que existe em torno aí, talvez, de 10 congregações em nosso país. No caso dos coreanos, o caso dos coreanos é um caso mais interessante do ponto de vista numérico. Por exemplo, só na Grande São Paulo, que é o mundo, né? A Grande São Paulo é maior do que vários países. Eu tive a oportunidade de fazer um levantamento no ano 2018 e eu consegui rastrear 40 igrejas presbiterianas coreanas na Grande São Paulo. Então, a gente tem a tradição reformada, a gente às vezes pensa só em IPB, mas tem várias famílias ainda. Exatamente. E aí, reverendo Flávio, tem o Seminário Presbiteriano de Jesus na Grande São Paulo, que é coreano. E vale lembrar que IPB, o Seminário Teresina, hoje o nome oficial dele, se eu errar aqui, o pessoal vai me perdoar, eu peço já perdão de antemão, Seminário Presbiteriano do Nordeste, Memorial Igreja Presbiteriana da Coreia. Por quê? Porque ele foi doado por uma missão presbiteriana sul-coreana, a IPB, e, portanto, hoje o nome oficial do seminário honra essa missão coreana que doou esse terreno e essa instituição, a IPB. E a gente acabou tocando um pouco no assunto, que era da minha próxima pergunta, de forma bem direta a gente tocou, mas tocou a ideia de que tem tido um crescimento do interesse no pensamento reformado. A IPB tem sido um caminho para muitas pessoas. Eu sou um presbiteriano, isso não quer dizer nada, mas eu sou presbiteriano desde 96, quando eu tinha 11 anos. Então, eu sou de uma época que ser presbiteriano era ser de uma denominação que ninguém sabia direito o que significava a palavra, mas hoje, e louvado seja Deus por isso, tem tido um crescimento de muitos jovens interessados em teologia reformada, saindo de igrejas, às vezes, pentecostais ou outras denominações. E a presbiteriana tem recebido muito dessas pessoas. O irmão sabe dizer se outras denominações também têm passado por esse crescimento, ou será que no Brasil só é espaço para IPB mesmo? O que é que o irmão acha? Excelente pergunta. O que está acontecendo no Brasil em termos de fé reformada também está acontecendo em outros países da América Latina e entre os latinos, a comunidade latina nos Estados Unidos. Como eu mencionei há pouco, eu tive a oportunidade de ser pastor em Santiago do Chile, servi ali a Igreja Presbiteriana do Chile, que é filha da mesma matriz brasileira, o presbiterianismo norte-americano. Então, no Chile, no Brasil, no México, mesmo na Argentina, entre os latinos nos Estados Unidos, tem havido esse trânsito religioso. Muita gente migrando de igrejas de corte carismático ou pentecostal, eventualmente até de contexto neopentecostal, para a igreja presbiteriana. Então, isso tem acontecido. E, antes de comentar sobre o protestantismo brasileiro, se a gente tem percebido ou percebe isso em outros movimentos ou segmentos no Brasil, basicamente a gente pode atribuir a difusão da fé reformada em nosso país a alguns fatores. Literatura, produção de literatura teológica, editoras que, desde os anos 80, têm publicado material de linha reformada, as conferências, como Conferência Fiel, como lá no Pará, por exemplo, Consciência Cristã lá no Pará, durante muitos anos, até hoje acontece, a ARPAV, a Associação Reformada Palavra da Verdade, fundada pelo reverendo Paulo Anglada, que já está na glória, os encontros da fé reformada, essas conferências têm atraído, têm divulgado muito a fé reformada. Obviamente, a gente não pode deixar de mencionar, talvez esse seja o elemento principal, a internet e as redes sociais. O mundo hoje, ele, de certa forma, parece cada vez menor
porque a gente tem acesso a tudo, a informação circula muito rápido, então, muitos irmãos de contextos evangélicos ou pentecostais, que antes, para tomar conhecimento de uma pregação de um pastor reformado, isso só poderia acontecer se ele fosse a uma igreja presbiteriana. Hoje ele recebe no celular dele aí videozinhos de Paul Washer, de Heber Carlos Campos Júnior, de Augusto Nicodemos, de Hernandes Dias Lopes, de Flávio Américo e por aí vai. E também a questão das escolas teológicas, como o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, e outros institutos ou seminários que têm promovido a fé reformada. Então, esses fatores ou esses elementos têm ajudado a disseminar a teologia calvinista no nosso país. Agora, isso tem acontecido, foi a tua pergunta inicial, que eu já me delonguei aqui para variar, em outros segmentos, em outras denominações no protestantismo brasileiro? Não tem. Ou se tem acontecido numa escala muito reduzida, muito diferente daquilo que tem acontecido com a IPB. O que a gente tem visto hoje no evangelicalismo brasileiro é o seguinte: praticamente a IPB, entre as denominações do chamado protestantismo histórico, dessas denominações que têm expressão nacional, como é o caso da Metodista, das diferentes igrejas batistas, da Congregacional, da IPI, Luterana, a IPB, dentro desse segmento do protestantismo histórico, hoje é a única denominação que se mantém conservadora. Sim, eu tenho defendido essa tese. E muitas pessoas têm encontrado guarida na IPB justamente por causa da identidade conservadora, da confessionalidade reformada. Então, e respondendo a tua pergunta, até onde eu tenho percebido, nas minhas pesquisas e também no diálogo com os alunos, seja aqui no Seminário de Brasília, seja na FITREF, seja também lá no Chile, no Seminário Martin Bucer daquele país, isso não tem acontecido, pelo menos em nível de Brasil e de Chile, com outras denominações do protestantismo histórico. Eu tenho defendido que a igreja tem crescido de gente vindo dessas igrejas históricas porque ou se liberalizaram, e das igrejas neopentecostais por causa do distanciamento do evangelho, e das igrejas pentecostais por causa também de um púlpito esvaziado de pregação bíblica. E muitas pessoas, então, acabam procurando as igrejas reformadas porque tem acesso a pregações mais expositivas, a pregações mais bíblicas e mais consistência teológica. Sim. Me permite um adendo? Desculpa. Pode falar. O evangelicalismo brasileiro é uma coisa tão interessante, tão gigantesca, que a gente não pode esquecer que existem algumas igrejas ou denominações muito pequenas dentro do mundo pentecostal que têm apresentado um perfil teológico distinto daquilo que caracteriza o pentecostalismo clássico. A que eu me refiro? Igreja Cristã da Trindade, do Paulo Romero, que durante muito tempo foi da Assembleia de Deus. Igreja Manaim, do Ricardo Bitum. Igreja Cristã da Aliança, do Renato Vargens, no Rio de Janeiro. A própria Igreja Nova Vida, no Rio de Janeiro, fundada pelo Robert McAllister, que, segundo alguns autores, foi quem introduziu a teologia da prosperidade no neopentecostalismo no Brasil, nessa igreja, em 1960. Essa igreja, que hoje é liderada pelo filho do fundador, pelo bispo Walter McAllister, é uma igreja que se define como pentecostal reformada. Então, a gente percebe o quê? Uma influência do calvinismo em alguns pastores que têm estabelecido denominações próprias ou igrejas próprias, e mesmo dentro de certos setores do mundo pentecostal brasileiro. Vale lembrar que a gente encontra a CPAD publicando algumas obras de autores calvinistas. Seria uma coisa inimaginável em algumas décadas, em décadas passadas. Só esse adendo aí que eu faço. E eu entendo, então, que esse crescimento é fruto, em grande medida, resumindo o que eu quis dizer, do apego a uma exposição mais bíblica Com certeza. do sermão.
E igrejas onde isso não vinha acontecendo, ou porque se desprezava do ponto de vista liberal, ou porque se enfatizava muitos sentimentos, subjetividades e pouca exposição bíblica, acabou tendo na igreja presbiteriana, nas igrejas reformadas, um lugar onde o púlpito é um lugar de exposição das escrituras. E isso tem sido um motivo na minha opinião, de crescimento. E aí nomes como você já citou, né? Hernandes Dias Lopes, Nicodemos, os John Piper, Paul Washer, esses nomes são nomes que acabam influenciando. Eles são. Eu lembro quando eu estava em Natal, o pessoal chegava perguntando se a igreja era a igreja do Nicodemos. Aí eu não me lembro se eu respondi mesmo, era só brincadeira da minha cabeça mas eu lembro de dizer que alguma coisa como não, a igreja é de Jesus. Agora o reverendo Nicodemos também é dessa denominação, porque o pessoal começa a procurar lugares onde a exposição é feita de forma semelhante. Sim. Sim, infelizmente, às vezes chega em algumas igrejas presbiterianas, a exposição não é tão bíblica, mas aí já é outra história. Outra história. Reverendo, eu coincido contigo, concordo contigo que a questão da exposição no púlpito, exposição bíblica, é o fator determinante, mas tem um outro elemento aí que a gente não pode perder de vista. Qual? O esgotamento ou enfraquecimento do modelo episcopal piramidal do mundo pentecostal. No século XXI, onde a sociedade é cada vez mais democrática e as pessoas reivindicam cada vez mais transparência e uma liderança compartilhada, esse modelo que caracteriza o pentecostalismo clássico, que é esse modelo piramidal de baixo para cima, do pastor presidente, que depois nomeia o filho como sucessor, ele está em crise e tem chegado pessoas em nossas igrejas presbiterianas que estão saturadas desse modelo e que vem, claro, pela pregação, que é bíblica, mas também em busca de um pastoreio, de uma liderança, de um acolhimento que não seja centralizado na figura de um único pastor, de um único líder. Entendo e acho que isso faz muito sentido, sim. Bom, a gente tem uma pergunta sempre padrão do final do programa, que é: por que é importante, meu irmão, a gente estudar a história da igreja? Porque a história da igreja ilumina o presente. Ela nos ajuda a caminhar melhor em nossa época, no tempo presente, que é o tempo que Deus nos concedeu. A história não pode ser um peso, ela não pode determinar a forma como a gente vai caminhar, mas ela, sendo bem estudada, ela serve como um farol, como luz para as atuais gerações. Legal. Então, você que nos assistiu, eu agradeço muito pela audiência, por poder nos ouvir, assistir. Agradeço, reverendo Marconi, mais uma vez, por aceitar o convite, por estar aqui. É motivo de muita alegria poder compartilhar compartilhar no meu canal tanto conhecimento que o irmão tem, tantos estudos, e principalmente nessa área de história da igreja. É uma bênção para mim, eu sei que para também quem está ouvindo. É uma bênção também. Muito obrigado. O irmão pode se despedir do nosso público. Dizer que, novamente, foi um prazer participar do programa aí do canal Na Fita do Tempo e Na Fita do Tempo, e felicitar você mais uma vez pela iniciativa. Continue, porque a gente precisa, viu, reverendo Flávio, de programas, de iniciativas que valorizem a história, que resgatem conhecimento do passado, a fim de que tenhamos melhores condições de interpretar nossa época e nos preparar para os dias vindouros. Legal. Então, quando ouvir falar em igreja reformada, lembre-se que existe mais gente na família do que os presbiterianos. Com certeza. Até o próximo programa. Muito obrigado, reverendo. Se Deus quiser, até o próximo Na Fita do Tempo. Valeu, um abraço.